Ao longo da jornada, outras coisas você tem que ir lendo para não esquecer. Então, meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler aqui é uma passagem até conhecida, principalmente os pregadores. Mas quando nós lemos a história desse homem, você vai poder discorrer toda a Bíblia, você não vai encontrar muitos versículos e capítulos narrando a história de Jabes. Mas dentro das crônicas aqui, nós vamos encontrar apenas 2 versículos dentro do capítulo 4, que é o versículo 9 e 10, a história desse homem. Vocês sabem, meus irmãos, que o livro das crônicas, ele foi escrito, narrado e compilado no período em que o povo estava cativo na Babilônia. E a Bíblia diz que ao decorrer do tempo, o rei da Síria, ele decretou que depois dos 70 anos, o povo de Israel que estava cativo na Babilônia seria solto novamente. A história vai nos relatar que a situação era tão crítica que o povo de Israel, quando foi solto do seu cativeiro, eles agora não eram mais bem aceitos dentro de Jerusalém, porque a visão daqueles que aguardavam, aqueles que voltaram, que sobrado. Preste atenção, meus irmãos, porque essa mensagem exige um pouco de atenção. Toda mensagem ela tem uma revelação, mas nós temos que aprender a compreender as escrituras da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a história vai relatar que quando o povo veio de volta para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro, eles não foram mais bem aceitos. As muralhas estavam caídas, tudo o que havia dentro do templo havia sido saqueado pelos inimigos. A escassez e a falta de alimento já era notório. Então, na visão daqueles que tinham ficado em Jerusalém, para eles já não era mais bem recebido, porque eles tinham a impressão que agora o povo de Israel voltava para competir politicamente e também, não só politicamente, mas financeiramente. Eles já não eram muito mais aceitos como era outro tempo. E vocês sabem que tudo isso foi a consequência de pecados premeditados, quebra de princípio, quebrando os mandamentos. Vocês sabem que no Antigo Testamento Deus levanta muitos profetas na história. Deus levanta o profeta Joel para profetizar. Deus levanta o profeta Ezequiel. Deus levanta o profeta Isaías, Amós, Obadias, Sofonias e muitos outros profetas. E vocês sabem que tem aqueles profetas que profetizaram antes do cativeiro, profetas que profetizaram depois do cativeiro e profetas que profetizaram dentro do cativeiro. Mas agora Israel já passou dessa fase de cativeiro e está voltando, marchando para Israel. E vocês sabem que na tradução judaica, meus irmãos, o povo, se vocês conhecerem mais a história dos Salmos, na verdade os Salmos, o livro dos Salmos foi composto por diversos escritores. E vocês vão ver que muitos dos salmos que estão lá registrados, principalmente Salmos 126 e 137, vocês vão ver o povo de Israel dizendo assim: e nós como os voltavam de Sião, os soldados que nos levavam cativo, pediam para nós uma canção de Israel. Por que os soldados pediam uma canção para eles? Que eles cantassem agora uma canção de Israel, sendo que eles estavam em cativeiro. Para o povo de Israel, uma espécie de zombaria, porque agora eles não estavam livres, mas estavam presos. Mas os soldados pediam para eles louvor. O povo israelita era ensinado a adorar a Deus no templo em Jerusalém, mas agora ele não estava no templo em Jerusalém. Agora ele estava vivendo um sério cativeiro. O Crônica vai relatar a história, meus irmãos, que agora ele viu a necessidade de registrar a identidade de todos aqueles que voltavam do cativeiro. E o Crônicas, o cronista aqui vai entender que tem alguém fazendo a diferença. E você vai perceber que ninguém, nenhum de nós aqui gosta de ler genealogia, que fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou fulano, e assim vai-se a história. Na verdade, o livro da crônica é registrado para que o povo não venha esquecer das suas raízes e da sua descendência e também da tribo. Porque Jabes, aqui a história vai dizer que ele vinha das tribos de Judá. Mas preste atenção, agora o Crônicas aqui, ele vai entender que existe um homem aqui que clama ao Senhor. E como nessa noite se trata de um culto que fala de oração e de princípio de oração, essa mensagem tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Eu estou trazendo apenas um pano de fundo para que os irmãos compreendam e entendam a mensagem. Eu poderia logo entrar na revelação, mas gostoso é ouvir e aprender a palavra de Deus da forma que ela é.
Porque muitas vezes a gente não compreende, não entende, não sente para ouvir e não aprende nada. Só sabe que a oração move. Mas o segredo de toda essa história, o porquê dessa situação de que se clamou. Agora o cronista, ele vai perceber, ele vai deixar registrado no capítulo 4 a seguir. Ele vai narrar gerações que vai uma geração atrás da outra, sucessivamente. Mas no capítulo 4 e 9 ele para de compilar e ele, peraí, tem um homem aqui. E a Bíblia diz que o nome dele é Jabes. E a história vai narrar e vai dizer que esse homem foi bem mais que se sobressaiu entre os seus irmãos. E a mão de Deus foi com ele. É engraçado, meus irmãos, que o cronistas aqui, ele vai escrever, vai escrevendo e vai dizendo. Mas quando ele chega aqui no capítulo 4 e no versículo 10, se você voltar no 8, você vai ver que alguém gerou o Ciclano. Mas aqui não fala do nome de quem gerou Jabes. Só que a Bíblia diz que o significado de Jabes significa dores. Porque o período que a sua mãe deu a luz a ele, eles tinham vivido momentos difíceis de cativeiro. A fome era notória e era percebido de todos que o momento que eles estavam vivendo era o momento da aflição. Então a sua mãe dá para ele esse nome, consequente ao tempo que estava vivendo. Preste atenção aqui em mim mais uma coisa, meus irmãos. Vocês sabem que na tradução judaica eles davam nome subsequente à cidade, ao tempo e ao momento que alguém está vivendo. Por exemplo, quando foi nascer o filho de Eli, a história vai narrar que morreu o vô, morreu os irmãos, morreu muita gente. E a história vai relatar que alguém agora está dando a luz ao neto do Eli. Preste atenção na história. E antes dessa mulher morrer, alguém diz: diga logo o nome do menino, para que ele saiba o seu nome, para que nós demos identificação para ele. A sua mãe disse: e acabou-se, porque a arca havia sido levado fora agora. A arca havia sido roubado. Eli, a pior fase da geração de sacerdote da sua época. E agora o neto dele está nascendo no mesmo período que o avô está morrendo, os tios estão morrendo e a mãe está morrendo. Qual o nome que a mãe daria? O nome que se identificasse com a situação que eles estavam vivendo. E acabou-se foi o nome do neto de Eli, que significa foi-se a glória de Deus. Lembra de Jacó? A história vai relatar que Jacó teve um encontro com Deus e caminhando pelo deserto, ele se encontrou na cidade e à noite descansou no deserto. E Deus, a história diz que havia uma escada que ligava ao céu e ligava à terra. Anjos subiam, anjos desciam. Jacó, quando acordou pela manhã, ele disse: que lugar tão terrível é esse? Esse só pode ser a casa de Deus. E Jacó chamou o nome daquele lugar. Alguém lembra do nome daquele lugar? Quem que lembra do nome daquele lugar? Isso mesmo. Como é que é? Chamou-se Betel. Está registrado aqui. Tem gente que ainda conhece a palavra de Deus, mas eu tenho escrito aqui o nome da cidade e o significado. Preste atenção, meus irmãos. E essa cidade significa casa de Deus. Vocês veem que os hebreus, a tradução judaica, o nome para eles significava muito. E preste atenção, meus irmãos. E agora essa mãe dá um nome para Jabes, trazendo seu significado: aquele que causador. Eu quero entrar dentro da mensagem nessa noite, depois dessas explicações básicas. Eu quero dizer uma coisa. Nós sabemos que o início de um começo de alguma coisa, o nome até pode revelar o início de alguma coisa na nossa vida, mas pode não significar o fim. Jabes podia olhar para o nome dele e dizer: estou estigmado de um peso de inferioridade. Olha o nome que me deram. Eu creio, conjecturando, a história não diz, mas eu acredito que muitos amigos olhavam para eles e diziam: pai, já percebeu no teu nome qual o significado? Tu tens o nome de causador de dores. Ele podia viver uma espécie de uma pessoa deprimida, depressiva e muitos outros estigmas que poderia rodear a vida dele. Ele podia muitas vezes olhar para ele e dizer: olha que fato estou vivendo, olha que período que estou vivendo, olha o nome que me deram para mim. Podia ter me dado um nome que trouxesse algum significado de esperança e de alegria. E como no Antigo Testamento há variedade de nomes que eu poderia relatar nessa noite, que traz significado de esperança e de alegria para muitos. Mas com Jabes foi diferente. Agora preste atenção aqui, meus irmãos. Escuta isso. O que diz da tua pessoa não quer dizer que o teu fim vai ser assim.
Eu quero trazer essa mensagem para uma revelação para a nossa vida hoje e falar de algo hereditário. Eu sei que estou pregando para pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem e já estão conjecturando e fazendo algumas comparações na sua vida. Talvez Satanás diz na sua mente: pregador, você não sabe da minha vida, você não sabe do ventre que eu nasci, tu não conhece o meu passado. Alguns até estão já se identificando com a história de Jabe, até pelo seu nome significando e trazendo esse peso de dor daquele que causa dores. Preste atenção, meus irmãos, vocês sabem que a psicologia, eles dizem que nós vamos refletir, o que reflete nós hoje é o que seremos amanhã. A psicologia diz, no pensamento deles, eles dizem assim, e o Satanás também pode dizer na mente do ser humano a mesma coisa. Qual o primeiro pensamento negativo de Satanás quando as coisas não estão favoráveis para nós? Se o teu pai fuma cigarro, logo o diabo diz assim: você vai ser um fumador de cigarro. Se Satanás diz assim: minha mãe era prostituta, então eu tenho tendência a ser prostituta. Essa é a visão de muitas pessoas, e é a primeira retaliação que Satanás traz em nossa mente, em nossa vida, quando estamos vivendo estigma de derrota e destruição em nossa vida. Eu, por muitas vezes, meus irmãos, depois que eu prego, quantas vezes eu já ministrei sobre a vida das pessoas, eu já orei já para a quebra de maldição hereditária. Quantas vezes eu já ministrei dentro de grandes templos, igreja, e dentro das nossas denominações também, ou de qualquer outra. E pastor, vocês, lá dentro tem pessoas que já passaram pelo primeiro casamento, já passaram pelo segundo, já passaram pelo terceiro. Por que isso, pregador? Às vezes existe alguns estigmas que vem do passado, e a Bíblia deixa registrado no livro de Gênesis. O Senhor diz assim: eu, o Senhor, visito a maldade dos pecados, filho, até a terceira e quarta geração. Aí você olha e você diz: mas ela começou bem, casou tudo direito, casou moça virgem. Mas por que o casamento destruiu? Porque essa situação, olha aqui, meus irmãos, pessoas que às vezes nem deram brecha para Satanás, mas existe alguns estigmas de maldição hereditária, e tem gente que não acredita, tem gente que tem um religioso e diz: não acredito, eu acredito, aceitou Jesus, tudo cai por terra, Deus faz novo. Sim, eu creio nisso, eu jamais vou deixar de crer no poder de Deus e no poder da palavra, quando Deus faz todas as coisas novas. Mas existe coisa em nossa vida que nós podemos trazer lá do passado, como maldição hereditária. Por exemplo, muitos que estão me ouvindo aqui, a maioria dos pais de vocês não nasceram em lar cristão, muitas vezes nasceram quebrando o princípio da palavra. Hoje eu meditava na palavra pela manhã e eu descobri a história de um homem que dormiu com a sua própria filha. Por exemplo, Ló foi o homem que cometeu um incesto. Ainda para piorar a situação, a Bíblia diz que houve uma crise em Belém do Judá. Agora a Bíblia diz que Abimeleque sai da terra de Belém do Judá, que significa terra que acolhe, terra que ajuda, terra que abençoa, terra que abraça, terra que supre, e vai para as terras de Moabe, aonde Ló cometeu um incesto com as suas filhas. Eu meditava e dizia: Deus, misericórdia, o pai dorme com a sua filha para ter um filho, para que a sua geração não acabe. O incesto que ardeu aos olhos de Deus, e Deus não aceitou isso. Maldição hereditária, e o próprio Senhor Deus deixou registrado em Gênesis: olha, todo aquele que fere princípio, todo aquele que quebra mandamento, uma maldição o caminhará atrás. A Bíblia chega a dizer que o homem pisaria sobre a cabeça da serpente, mas a cobra morderia o seu calcanhar. Maldição hereditária ficaria registrada na história. Hoje nós vivemos uma geração estigmada de maldição hereditária. Até pessoas dentro da igreja que colhem uma colheita tribulosa, uma vida todo dia no culto, mas é uma tribulação em casa, é um problema no casamento, é um casamento que passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro. É um estigma do passado, porque pais quebraram princípios da palavra, pais quebraram os mandamentos, fizeram tudo que desagrada a Deus, outros mesmo diante da presença de Deus nunca se posicionam diante de Deus. Sabe quem sofre com isso? Os filhos no futuro. É por isso que nós vivemos a pior geração do século, onde casar uma, duas, três vezes não tem problema. Vem para cá, nós te aceitamos desse jeito, vamos te acolher, vamos te dar ceia. Essa é a geração que estamos vivendo. Nada levamos mais a sério. Os pecados premeditados estão começando a trazer resultado nessa geração. Porque tanta frieza, apostasia, gente que não se firma na palavra, porque viveram no
estímulo do passado. E Satanás com tudo isso está fazendo que uma maldição venha atrair, uma maldição vai alcançar filhos, netos e pais no futuro. Mas eu creio no poder da palavra, porque a Bíblia diz: aonde superou no pecado, superou no mundo da graça. Nós estamos aqui por causa da graça, só estamos te pregando aqui por causa da graça. Um dia nossos pais pecaram, um dia nossos avós cometeram abominação diante de Deus, e você diz: mas por que eu sou abençoado? Tu é abençoado porque a misericórdia de Deus, a graça que triunfa, a graça que acolhe, a graça que ajuda, a graça que abençoa, a graça que levanta, a graça que ergue, a graça que te acolhe, ela pegou você. Por isso levanta a mão e dê glória a Deus pela graça maravilhosa. Mas Jabes aqui podia viver uma vida estigma do seu passado e viver: olha, estou vivendo uma geração de Israel e das tribos que quebraram o mandamento, os princípios, profetas disseram que eles iam viver o pior das suas vidas se não submetesse à vontade de Deus. E esse povo passou a viver o pior da sua vida. Foram levados cativo, ficaram escravos por 70 anos. E não foi por falta de ouvir a voz de Deus, mas mesmo assim tudo que Deus dava não era suficiente. Deus dava pão, Deus dava maná, Deus dava providência. Tinha levita, tinha sacerdote, tinha profeta, tinha direção de Deus, tinha muro de proteção, que eram os mandamentos, nada era suficiente. E consequentemente essas maldições de quebra de princípio vão alcançando uma geração atrás de outra, até que eles começaram a ganhar nome, que o seu significado já trazia o significado de derrota. Esse era o nome dado a Jabes, aquele que causa dores. A sua mãe deu para ele esse nome, porque sabia que tinha vivido em uma fase de grandes dores, fome, miséria, escravidão dentro da Babilônia. Só que preste atenção: o que você vive hoje, o que significa que você está vivendo hoje, não é o sinal do fim. As coisas podem começar de maneira errada, mas não quer dizer que nós temos que terminar de formas erradas. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode estar no caminho errado nessa noite, mas se tu fazer uma aliança, eu vou mudar teu estigma, tua história, vou mudar teu passado, vou quebrar essa maldição, desde que você fique dentro dos mandamentos do princípio da palavra. Difícil para a nossa geração é viver dentro de princípio. Difícil para a nossa geração é viver dentro de mandamento, porque já vem do passado atribulado. Muitas pessoas já vêm, Moisés, de família destruída. Por exemplo, poderia dar o testemunho da minha esposa. Quando eu conheci a minha esposa, a Dona Simone, Moisés conhece um pouco da história. A minha esposa não conhecia Deus, tinha vergonha de carregar a Bíblia, não entendia nada de Bíblia. O pai dos 15 anos tentou se passar com ela, tentou estrupar ela, viu que ela não queria nada, botou ela a caminhar nas ruas de São Paulo, morou sozinho, andou no meio das drogas, andou no meio dos trapos. Presta atenção, vinha de uma família de religião, de obra, de macumba, feitiçaria. Havia uma maldição hereditária. E quando eu conheci ela, eu comecei a estudar o seu passado, essa história, e eu vi que se tratava de maldição hereditária, porque passou pelo primeiro casamento, passou pelo segundo, passou pelo terceiro e nunca dava certo. Quando a coisa ficava feia, pegava mal e sumia. Era uma maldição hereditária. Pela misericórdia de Deus, eu caí no caminho dela. Deus usou de misericórdia, pregou o evangelho, preguei a palavra, nós casamos, Deus abençoou. Hoje a minha esposa é abençoada, me acompanha no ministério, minha chamada. Mas a minha esposa, meus irmãos, por 3 anos eu pregando a palavra, profetizando e Deus fazendo, mesmo assim a minha esposa não perdoava. Um dia um pastor, um homem de Deus, entrou dentro da minha casa e disse: Dona Simone, diga para mim o que é que se passa. Ela disse: pastor, eu não consigo perdoar a minha mãe. Ei, Deus está falando nessa noite com alguém aqui sobre perdão. Por isso que eu estou pregando de algo hereditário. Preste atenção, meus irmãos. Aí eu fui entender a coisa. A mãe, um certo dia, tinha colocado todos os filhos na volta da mesa. Sabe o que ela disse? Olha, eu amo Beltrano, eu amo Ciclano, eu amo Fulano, mas pela Dona Simone eu não consigo sentir a mesma coisa. Não, acabou. Quando você ouve da boca de um pai, de uma mãe que te criou, que te gerou, porque o filho espera abraço, espera carinho, espera aconchego do pai, espera o melhor. Ele espera que o pai e a mãe da vida por ele, por qualquer coisa. Mas quando tu vê uma palavra dessa, não tem dinheiro, não tem ouro, não tem carro, não tem cidade, não tem país, não tem terra que resolva um estigma de derrota, um estigma de destruição. Mas eu vim aqui profetizar em nome de Jesus. Tudo que as pessoas dizem para você, tu não é o que eles dizem, tu é o que Deus diz. A Bíblia diz: eu não vim para o céu, mas para o doente. Ei, Deus veio para os doentes. Sabe o que Deus está dizendo? O teu passado não significa que tu vai terminar como teu pai falou, como a tua mãe disse, como teu marido
diz, tu não é o que o homem diz, tu é aquilo que Deus diz. Tu vai comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de uma promessa. Logo, herdeiro da promessa, nós temos direito do perdão, nós temos o direito da misericórdia, nós temos o direito da graça. E Deus está dizendo: ei, nessa noite, todo tipo de derrota da tua vida, eu vou transformar em bênção, porque já me foi mais o justo dos teus irmãos, porque ele fez uma coisa que ele fez, pregador. A Bíblia diz que em meia derrota, em meu estigma, o peso do seu nome, ele clamou ao Senhor. Olha aqui, quem clama ao Senhor será ouvido, diz a palavra. Eu nunca vi na história da Bíblia Sagrada alguém que clame o sol não se mova. Ana orava, preste atenção, Ana orava pelo seu filho antes de ter, mas Ana continuou orando depois que teve. A Bíblia diz, meus irmãos, e há muitos relatos, Ezequias, quando estava doente pela morte, o profeta diz: prepara a sua casa, tu vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias virou para a parede. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor, e Deus acrescentou mais 15 anos na terra. Eu não conheço uma passagem na Bíblia de alguém que se humilha e que diz: Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não sei, mas tu é. Eu oro a ti porque tu pode, tu tem, tu sabe, conhece, prevê, sustenta, ajuda, abençoa. Eu não conheço nenhuma passagem da Bíblia de homens e mulheres que clamaram e Deus não ouviu. Ei, sabe o que as pessoas querem nessa hora? É que tu seja um coitadinho. Sabe o que elas querem? É que tu conta o problema para o ar, conta o problema para o céu. E sabe qual a visão de Satanás sobre a tua vida? Ele é coitadinho, ele é miserável. Sabe por quê? Quando tu conta teus problemas, a tua vida, a tua história para pessoas, é uma brecha, é um muro que tu abre para as pessoas zombar da tua vida, zombar da tua casa, zombar do teu ministério, zombar do teu casamento, zombar do teu sonho, zombar do teu projeto. E Deus está dizendo: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aquele que clama a mim, eu escutarei. A Bíblia chega a deixar registrada, dizendo: olha, o povo que se chama pelo meu nome se converter e buscar a minha face, então 3 coisas eu farei do céu: eu não perdoarei os seus pecados, ouvirei o clamor e sararei a sua terra. Ei, quando Deus clama, nós sara. Quando nós clamamos, Deus sara o nosso passado. Quando nós clamamos, Deus sara nossas feridas. Quando nós clamamos, Deus muda a nossa história. Todas as vezes que tu clama, Deus ouve. Glória a Deus, poderoso, Nós não vamos ser reflexo do passado de ninguém, seja pai, seja mãe. Nós vamos ser o que a Bíblia diz, porque eu creio no poder da palavra. Mas pregador, eu quebrava princípios daqui, mas em nome de Jesus tu não vai quebrar. Tu vai obedecer, tu vai submeter a liderança, pastor, a igreja, e Deus vai dizer: vou te abençoar, vou te acrescentar. Não é andando muito, ficando febril na emoção que tu chega a algum caminho. Uma linha reta nem sempre significa o caminho mais rápido. Israel andou girando 40 anos, uma jornada de 11 dias. Sabe por quê? Porque procurava rotas fácil, caminho fácil, maneira fácil. Ei, igreja, se tu quer que Deus faça alguma coisa na tua vida, tem que ter oração, tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter tudo que Deus está dizendo. Quer que eu faça e não desistir da tua história, esse roto que é na tua vida, que colocar na tua vida. Então tu vai clamar nessa noite, e tu vai pedir, tu vai buscar, e eu vou fazer. Tu vai se humilhar, eu vou te exaltar. Tu vai se manter na minha presença, eu vou te levantar. Deus está aqui para abençoar. Ei, irmão, jamais Deus quer ver o homem da miséria. Jamais